Olá, investidor e investidora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Econofis, Economia com Fundos Imobiliários. Eu sou Gustavo Sum, economista-chefe da Sun Research. Espero que você esteja descansando e reserve 10 minutinhos do seu tempo no meio do carnaval para assistir este vídeo. Não esqueça de deixar um like no canal do Professor Baroni, se inscrever, deixar seus comentários positivos e construtivos aqui para a gente seguir caminhando juntos. Pessoal, eu trouxe alguns assuntos mais macros hoje, muito por conta que é feriado, e quando a gente olha o IFIX não teve grandes movimentações ao longo da semana, é claro, o calendário também desta semana, que começa de fato a partir de quarta-feira. Então vamos lá, sem mais delongas. Pessoal, o principal ponto aqui que a gente enxergou na semana passada foi, de fato, os Estados Unidos. Tivemos grandes divulgações de dados, se trouxe aqui o mercado de trabalho. Esse realmente surpreendeu, pegou, de certa forma, os investidores, até os economistas desprevenidos. Em janeiro foram criados 130 mil vagas de trabalho, em comparação a 70 mil, que era a grande estimativa dos economistas. A taxa de desemprego sai de 4,4 cai para 4,3, muito por conta que você teve um acréscimo de pessoas no mercado de trabalho, ou seja, uma redução do desemprego, para uma participação até que relativamente estável da massa de trabalhadores, né? E, portanto, isso tem ajudado a reduzir a taxa de desemprego. Se a gente olhar o mercado de trabalho como um todo, ele segue equilibrado. E aí vocês podem notar, bom, Sug, mas foi um número muito forte mesmo, 130 mil. Mas tem alguns pontos interessantes, pessoal. Primeiro, tivemos algumas revisões estatísticas de padrões sazonais, de modelagem, que pode ter afetado um pouco esse número para cima. Esse número não mostra nenhuma mudança estrutural no mercado de trabalho norte-americano. A gente tem que acompanhar os próximos dados, principalmente, e quando saiu de fevereiro, é possivelmente que janeiro seja revisado para baixo, como vem ocorrendo aí nas diversas divulgações que tem tido pelo BLS. Outro ponto importante, e aqui eu ressalto para vocês, é que o mercado de trabalho está, sim, mais fraco, mas não de uma forma abrupta, um desaquecimento abrupto, tá? De certa forma, um desaquecimento para manter o mercado equilibrado, porque se a gente somar todas as criações de vagas de trabalho em 2025 e dividir por 12, dá uma média de 15 mil vagas por mês, o que é bem fraco em relação aos últimos anos. E aí, portanto, se a gente notar aqui, olhando de novo com óculos do Banco Central norte-americano, lá para o final do ano passado, ele via esses dados aqui sendo revisados para baixo, menos 70, menos 140, ele começou a ficar mais preocupado com o mercado de trabalho. E aí, se você pegar os comunicados que a gente trouxe para vocês, as atas, mostravam explicitamente que agora o risco maior era para um desaquecimento deste segmento. O Banco Central está muito mais preocupado, e aí ele poderia ajustar a política monetária de acordo com os próximos dados. Os dados vieram melhor, 41, 48 em dezembro, outros dados corroboraram que o mercado de trabalho não está desaquecendo tão forte, sim, está, de certa forma, um crescimento moderado, equilibrado, e aí na última ata, no último comunicado do FONC, do Banco Central norte-americano, ele retirou as menções do problema que poderia haver no mercado de trabalho e o seu balanço de risco está mais equilibrado, tanto para a inflação quanto para, de novo, a criação de vagas, demissões e contratações. Todos esses pontos fazem com que o Banco Central fique mais cauteloso em relação à política monetária e, portanto, esse dado de 130 mil vagas novas coloca, de novo, um fator importante. De fato, esse 130 corrobora o cenário do Banco Central norte-americano e, assim, ele deve manter essa postura de cautela em relação aos próximos cortes. E até sinalizou, olha, a taxa de juros está muito próxima da neutra, 3%, aqueles que nem 3%, 3,5%, dependendo do cálculo, mas aquela taxa que nem acelera e nem desacelera a economia, ele pode esperar os próximos dados. De fato, quando você pega um janeiro muito forte, e aí, de novo, vamos ver fevereiro, e aí na reunião de março, ao meu ver, neste segmento, neste ponto aqui que eu trouxe para vocês, ele deve estar muito confortável, sem precisar tomar nenhum tipo de postura, nem de alto, nem de baixo. E aí, o que corrobora um pouco também essa decisão são os dados de inflação, que desaceleraram nos Estados Unidos. Era 2,7 para 2,4 no índice cheio, que é a linha vermelha, e 2,6, se eu não me engano, para 2,5 o núcleo, que capta melhor a tendência dos preços, aqueles preços que são mais influenciados pelo ciclo econômico, você tira aqueles itens mais voláteis. E é muito positivo para o cenário do Banco Central, que estava preocupado, de fato,
com uma desancoragem, né? A meta é 2%, a gente estava 2,7%, estava muito alto. Então essa desaceleração é positiva. Isso quer dizer que ele vai cortar juros? Não, não é isso, pessoal. Ele ainda segue incomodado, que ele queria que a inflação estivesse mais próxima de 2%, mas ele não precisa se adiantar, porque o mercado de trabalho está equilibrado, a inflação tem dado sinais positivos, então ele está no seguinte ponto: vamos esperar os próximos dados. Lá no segundo trimestre, essa é a nossa expectativa, ele vai cortar juros novamente, ou em abril ou em junho, mas de fato seguimos aí o nosso cenário que é possível cortar mais os juros, mais 2 vezes. E aqui eu só trouxe que a preocupação do BC não, né? Estou confundindo. A preocupação do Fed é de fato com os grupos de serviços. Essa tabela que eu trouxe para vocês aqui você tem aqui o CPI, que é a inflação, né? Que sai de 2,7 para 2,4, o núcleo, outros itens que compõem a cesta. E eu só ressalto aqui em vermelho os serviços, que são muito relacionados ao mercado de trabalho, ao setor de habitação e aluguéis, né? E esses que têm um peso relevante na composição do índice voltaram a crescer, e no 12 meses todos estão ali acima de 3%, ou estão a 3% ou acima de, o que dificulta um processo de consolidação, que é muito parecido com o que a gente vê aqui no Brasil, né? Você tem no Brasil itens como preços de alimentos, câmbio mais baixo, mas você tem um grupo de serviços que ainda incomoda. É o mesmo comportamento aqui, porque se a gente olhar energia nos Estados Unidos tem caído, olha, caiu 1,5% aqui a energia, muito puxado pela gasolina, se eu não me engano, caiu 7,5% lá nos Estados Unidos. Alimentos também voltou a desacelerar. Duráveis, que poderiam ser muito impactados pelas tarifas que foram impostas por Trump, tem dado ali uma desaceleração, né? O que é muito importante. O efeito das tarifas sobre a economia está sendo menor do que a gente esperava. Ou seja, está tudo meio que calmo, muito dentro da linha, tem coisas ainda que incomodam, tem coisas positivas, então o Banco Central não precisa mudar de nenhuma forma a sua postura atual, tá bom? Então esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, que mexeu um pouco os mercados mais lá na parte internacional. E de novo, ainda acreditamos que o Fed pode cortar juros esse ano, só um pouquinho depois, não agora. Aqui eu vou olhar mais para o Brasil, acho que os recados que eu dei lá fora já foram dados. Aqui no IFIX, semana passada, tivemos aí um comportamento mais de lado, com variações negativas, melhoramos aqui na quarta-feira, portanto o IFIX andou um pouco de lado, teve umas correções, certo? Porque o mercado também tem surfado numa onda muito boa, o Ibovespa bateu 189 mil pontos, a gente tem essas correções, não vi nada impacto macro que afetou a performance dos fundos imobiliários, talvez de fato alguns indicadores de atividade de economia brasileira que desaceleraram e se acomodaram. Isso aí de fato mostra que a economia brasileira tem desacelerado na economia real, o que é de fato muito por conta desses juros altos, pode ter impactado, mas ao meu ver aqui não tanto, esses são mais movimentos de mercado que ocorreram de forma diária, tá bom? Mas um ponto que eu quero trazer para vocês, que foi um dado importante, e aqui eu acho que pode influenciar os fundos imobiliários, é o IPCA. Foi divulgado o IPCA de janeiro, alta de 0,33, em linha com as nossas projeções que eram 0,32. Voltamos a subir no acumulado de 12 meses, de 4,26 para 4,44, muito próximo ou dentro do intervalo da meta, né? Lembrando que a meta é 3, meta de inflação, 1,5 para cima e 1,5 para baixo, ainda a inflação se encontra dentro do intervalo da meta, que é bastante positivo. Mas quando a gente olha, como sempre, a composição, e aqui eu trago essa tabela, acho que é o ponto mais importante. A gente teve uma composição mais benigna na margem para a inflação, que é bastante positivo. Só retomando aqui, o que puxou a inflação em janeiro, eu acho que esse é o ponto importante, alguns itens. Grupo de transportes, principalmente a parte de combustíveis puxada por gasolina. Tivemos alguns reajustes de planos de saúde, alguns itens de higiene pessoal que puxaram para cima, mas eu retrato que o que segurou a inflação foi a questão das tarifas de energia elétrica, que eram bandeira amarela em dezembro e caíram para bandeira verde em janeiro, que não tem custo adicional, isso trouxe um alívio. E também a gente teve uma desaceleração. Perdão, pessoal, agora me fugiu. Qual que era o outro item importante? Lembrei aqui. Preço de alimentos. Preço de alimentos também foi um ponto positivo que voltou a desacelerar, né? Ele tinha caído por 6 meses consecutivos, tinha subido em janeiro e depois voltou a cair agora em janeiro, que é positivo. Lembrando que a inflação, a parte de commodities,
mais estáveis, preço de alimentos, câmbio mais baixo, custos de bens industriais e de produtores rurais têm contribuído, todos têm desacelerado e contribuído para um processo de desinflação, e aquele grupo tem um grupo de serviços, assim como nos Estados Unidos tem um grupo de serviços mais relacionados ao mercado de trabalho, que tem preocupado um pouco. Tá? E aqui na tabela, o que eu acho que é positivo foi que, quando a gente pega a variação mensal, serviço desacelerou, serviços subjacentes, intensivos em mão de obra desaceleraram. Aqui ficou estável, mas está comportado. E a média dos núcleos também comportado na margem. Quando a gente olha a variação anual, desacelerou o serviço subjacente, desacelerou intensivos em mão de obra, essa é uma grande preocupação do mercado, do Banco Central, perdão, e a média dos núcleos também. E aí, na média móvel de 3 meses com ajuste sazonal, que capta melhor também a tendência dos preços, serviços intensivos em mão de obra e serviços subjacentes desaceleraram, principalmente o intensivos em mão de obra, que estava muito próximo de 8, ele teve uma queda importante. O que eu quero trazer de mensagem, pessoal, é que a inflação de janeiro corrobora a ideia de que o Banco Central pode cortar juros em março, ou seja, este número, ao meu ver, é positivo para o Banco Central. Vamos esperar, é claro, os dados de fevereiro, os dados de março, mas de qualquer forma, janeiro esse dado é positivo sim para o início de corte de juros que nós já prevíamos nos nossos modelos em março, tá? Já tínhamos esse COI desde de agosto, se não me engano, do ano passado, com ajuste da comunicação em janeiro, cortes agora, esse ciclo deve continuar, ao nosso ver, até 12,50 no final de setembro, encerrando o ano, e voltamos a cortar também em 2027, tá bom? Mas, pessoal, de curtíssimo prazo, inflação boa aqui para o Banco Central, tá? Agora, rapidamente, o calendário da semana, aproveitamos o carnaval até quarta-feira, depois aqui temos o Boletim Focus às 2 horas, ata do FONC da reunião de 2 semanas atrás nos Estados Unidos, quinta-feira temos o IBCBR, Índice de Atividade Econômica aqui do Brasil, e sexta-feira PIB dos Estados Unidos, que deve mostrar ainda uma economia, de certa forma, resiliente, crescendo aí um pouquinho menos que o terceiro TRI, mas de fato aí está uma economia bastante sólida, com crescimento moderado, tá bom? Acredito que esses eram os pontos aqui, temos as nossas projeções, não alteramos nada entre elas, então se vocês quiserem pausar, dar uma olhada aqui, fiquem à vontade. Últimos recados que eu queria dar para vocês. Primeiro, sigam para o canal do Professor Baroni aqui com a gente. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever. Vou pedir para a produção colocar aqui um link para você acessar de forma gratuita um relatório de macroeconomia que divulgamos exclusivamente para os nossos clientes sobre o cenário de 26, os últimos dados, impactos desse dólar, dessa bolsa nas máximas, o que tem acontecido, questões geopolíticas e, claro, o cenário de 2027. Poucas pessoas têm comentado sobre isso. Nós temos uma parte completa sobre as perspectivas para o ano que vem. Eu sei que está longe, mas a gente já começa a projetar. Pessoal, espero que continuem aproveitando o carnaval de vocês. Bom descanso e até segunda-feira que vem. Forte abraço.